da Europa, jogador aparece para o Vasco nos últimos momentos da janela de transferências. Por aqui comentaremos um pouco mais sobre tudo o que acontece ao redor do Vasco da Gama. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. A partida de domingo contra a Portuguesa marcará também o retorno do Vasco e sua torcida ao estádio de São Januário. A última vez que isso aconteceu foi ainda em 25 de janeiro, quando o torcedor vascaíno esteve acompanhando a vitória sobre o Madureira pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Assim, desde então, a torcida vascaína não esteve mais presente, nem mesmo o Vasco, em partidas em que ocorreram no mando do Vasco, acontecidas em São Januário. Agora, novamente, a dupla se encontrará para que possa fazer mais uma vez um verdadeiro show e fazer com que o Vasco também saia de campo vencedor na busca pela finalização dessa primeira parte do Campeonato Carioca. Para a próxima partida pelo Campeonato Carioca, a promessa é de um time forte com escalação que o torcedor já está acostumado a visualizar nesse Vasco de 2024, com a presença dos principais titulares para estar jogando contra a equipe da Portuguesa e assim iniciar medindo forças. No entanto, a grande dúvida ainda que paira no Vasco é que será se o torcedor poderá visualizar Dimitri Payet dentro de campo. O jogador esteve ausente da última partida do Vasco pela Copa do Brasil por um quadro gripal e agora tem a possibilidade de retornar. No entanto, nada ainda confirmado. O Vasco deve estar buscando as melhores condições para fazer com que o atleta possa entrar dentro de campo, seja como titular ou também entrando no decorrer do segundo tempo, pois ainda tem se recuperado, mas já voltou a treinar com todos os seus companheiros de equipe e assim tem estado cada vez mais próximo de estar apto para ir para campo defender o Vasco, o atleta que é um dos grandes destaques desse time do Cruz Maltino em 2024. O jogador tem ajudado bastante na parte criativa e tem sido um grande diferencial. Você, torcedor vascaíno, o que espera desse último compromisso do Vasco por essa fase inicial do Campeonato Carioca? Comente aqui abaixo qual é a sua opinião referente a mais esse jogo que o Vasco terá a oportunidade de buscar a vitória. Ainda falando um pouco mais sobre campeonatos estaduais, o Vasco tem trabalhado junto a outras equipes diretamente na CBF para mudar bastante a dinâmica em relação a 2025. O Vasco e outros clubes brasileiros estão trabalhando nos bastidores para que haja assim uma redução nas datas dos campeonatos estaduais e que assim eles possam ser mais ou menos encurtados para 2025. O presidente da própria entidade também já tem pressionado as federações para fazer com que haja uma redução para 12 datas dos torneios regionais que sempre acontecem no início das temporadas. A proposta de redução, é claro, das datas levanta muitas questões importantes sobre a organização e a relevância dos campeonatos estaduais. Em primeiro lugar, é muito fundamental considerar o impacto que essa mudança teria no calendário do futebol brasileiro como um todo. Com menos datas dedicadas aos estaduais, haveria espaço para que assim os clubes pudessem ter um descanso maior em relação à pausa das partidas e também à preparação das competições que geralmente demoram um pouco mais para acontecer. Além disso, a redução das datas poderia trazer benefícios tanto para os clubes quanto também para os jogadores. Com um calendário menos apertado, os times teriam bem mais tempo para se preparar de forma adequada, o que poderia assim aumentar bastante a qualidade do futebol. Não é de hoje que o calendário sobrecarregado do futebol brasileiro também se torna uma questão. Atualmente, os clubes enfrentam uma verdadeira maratona de partidas ao longo de todo o ano. Além dos estaduais, há competições nacionais e internacionais
e reduzir as datas dos estaduais. Faria assim um alívio nessa carga e permitiria que os clubes se concentrassem em novas competições. Você, torcedor, o que acha? Comente aqui abaixo sua opinião. Para a partida contra a equipe da Portuguesa, o Vasco inclusive vai precisar ter um pouco de cautela em relação aos jogadores atuais de seu elenco. Isso porque do time titular, o zagueiro Léo e o atacante Verratti estão em uma situação bem importante. Estão pendurados com cartões amarelos. Isso significa que se receberem mais um cartão amarelo nessa partida contra a equipe da Portuguesa e o Vasco se classificar para as semifinais do Campeonato Carioca, eles não poderão jogar a primeira partida. Isso, com certeza, teria um impacto bem importante no desempenho da equipe, pois são dois jogadores importantes e titulares no time atual do Vasco. Léo é um dos líderes da zaga do Vasco e Verratti, o atacante, é um dos artilheiros do time. Assim, essa dupla tem que ter um pouco mais de cautela em relação a essa partida contra a Portuguesa, que acontece inclusive na casa do Vasco, para que não possam assim desfalcar o Gigante da Colina na primeira partida das semifinais. Com a janela de transferências passando dia a dia e assim o Gigante da Colina visualizando a janela de oportunidades ficar cada vez mais curta, o Vasco tem olhado bastante o mercado em relação às opções e também tem sofrido com algumas especulações sobre jogadores para a parte do ataque. Justamente por ser um setor bem carente atualmente, o Cruz Maltino anseia que alguém possa chegar para também ajudar Verratti e não tê-lo como única opção de fazedor de gols. Quem apareceu recentemente foi também o jogador do Galatasaray, TT, atleta que foi criado nas categorias de base do Grêmio, deixou o Brasil para arrumar no futebol do exterior e atualmente joga no futebol turco. No entanto, de acordo com o que se foi divulgado, o jogador não tem nenhum tipo de possibilidade de retornar ao futebol brasileiro nesse presente momento, pois tem um contrato com a equipe turca que vai até 2027 e assim diminui de forma muito forte as suas possibilidades de retornar ao futebol brasileiro, ele que joga como ponta direita. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.